Walt Disney, né? Pode ter certeza que essa não vai ser a primeira vez que eu vou falar dessa figura aqui dentro desse canal. Por conta que falar sobre a Disney como um todo é muito complicado, porque existem muitas facetas, muitas áreas. Eu cresci vendo Disney e eu posso falar muita coisa sobre a Disney quanto empresa, sobre quanto parque, estúdio de animação e sobre o seu próprio criador também. Mas nesse vídeo eu quero falar especificamente sobre o Walt Disney. Creio que se você cresceu assistindo os clássicos Disney, não é muito difícil você ter visto a figura do Walt Disney, que é o criador original da Disney. Poucos sabem, mas na realidade o Walt Disney ele não foi o único criador da Disney, ele foi o principal, porém ele era o animador principal da Disney. Porém, todo aquele trabalho dele, toda a marca Walt Disney, era amparado também pelo seu irmão, Roy Disney, como ele era chamado, né? Ele era o irmão de Walt Disney e ele ajudou, na realidade, a fazer toda essa situação. Roy Oliver Disney, ele ajudava o Walt Disney, então enquanto o Walt Disney cuidava daquela parte gráfica, de fazer as animações, fazer as situações, o Roy, ele administrava todo aquele ambiente, então ele administrava o dinheiro que entrava, ele administrava os animadores que tivessem, ele procurava o povo ali, né, para apoiar aquela situação. Então, o Walt Disney só chegou onde chegou por conta de todo esse apoio que ele recebeu desse irmão dele, que é o Roy, que ajudava então a gerir essas coisas, porém tudo no geral estava no controle do próprio Walt Disney, por isso que ele levava principalmente o nome, né, Disney. Quando a gente começa a falar sobre Disney, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai conversar sobre isso, porque existem dois lados da história muito complicados, existem dois extremismos quando se fala do Walt Disney, da pessoa do Walt Disney. Existe aquele extremismo da Disney enquanto empresa, porque a Disney, para vender, ela pega a figura do Walt Disney e glorifica ela. Então, o Walt Disney para Disney, ele é visto como um anjo, como um ser que nunca errou, um ser magnífico, um ser que estava à frente do seu tempo, um ser que sempre acertou, que sempre foi maravilhoso, magnífico, um ótimo pai, um ótimo... Enfim, uma pessoa de extremo orgulho para Disney, uma pessoa perfeita, uma coisa próxima a um anjo, a um ser angelical que criou a Disney. Em contrapartida, tem aquelas pessoas que veem o Walt Disney como um lixo da sociedade, como um ser que tinha suas ideias, mas era ultrapassado e tudo mais. E são dois extremos muito distintos e a gente precisa tomar cuidado em cair nesses dois extremos, porque o Walt Disney era uma pessoa, e quando você discute a questão de uma pessoa histórica, é muito difícil você cair em extremismo. São poucas as situações que você realmente vai cair num extremismo, né, dentro de uma figura histórica. Mas, no geral, a gente tem que analisar de uma forma mais ampla essa discussão. O Walt Disney era bom ou o Disney era ruim? A resposta é: não sei. Ambos. É simplesmente porque ninguém estava vivo, ninguém aqui estava vivo ali conversando com o Disney para saber. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com essas duas narrativas de que ele é um anjinho e de que ele também é um ser terrível, por conta que aqui entra alguns aspectos que a gente tem que muito levar em conta. A Disney ela vai fazer aquilo que é para lucrar, ela vai glorificar realmente a figura do Walt Disney, porém o Walt Disney ele foi muito importante, inclusive não apenas para o mundo das animações. A gente vê muita figura do Walt Disney até lá daquela coisa da Disney, das animações, do 2D, porém na realidade o Walt Disney ele foi muito mais impactante para outras áreas que você não espera, além da própria Disney, além da própria animação. O Walt Disney ele fundou uma espécie, um conceito que até então não existia dentro da indústria, que é a questão de parques temáticos que foram feitos não apenas para crianças, mas para adultos também participarem. A Walt Disney foi a primeira pessoa que chegou e criou um terreno temático, né, um parque temático, em que crianças e adultos pudessem entrar, tivessem situações que alcançassem ambos, histórias que alcançassem ambos os públicos. Por mais que ele sempre se focou naquela coisa da família, principalmente com falhas que houve no decorrer da história da Disney, ele se focou principalmente no aspecto infantil. Porém, ele foi uma pessoa extremamente relevante para o mundo dos parques temáticos. Ele simplesmente foi o primeiro a fazer o conceito de ter um grupo de pessoas de várias áreas para formar esse parque. Então, tipo assim, vai ter a pessoa de desenho industrial, que hoje é o que a gente chama de designer, que é a minha área, aliás, caso você não saiba, designer. Vai ter o roteirista, vai ter o animador, vai ter o engenheiro, vão ter várias e várias pessoas de diversas áreas para pensar aquele parque temático e o funcionamento dele, como funciona, como são os seres que estão ali dentro, como é que vai ser essa experiência. E tudo isso foi a primeira vez que foi pensado por meio do Walt Disney, por meio da equipe que ele criou, que hoje a Disney chama de Imagineering. Imagineering é um termo que ele junta Imagination com Engineering, ou seja, fazendo uma tradução literal desse termo, ficaria engenharia da animação, ou engenharia da imaginação, propriamente dita. Por que engenharia da imaginação? O Imagineering é um grupo de pessoas de diversas áreas que eles ajudam a construir aquele parque, então tanto de conceito, quanto de animatrônicos, quanto de
as partes estéticas do parque, os prédios, tudo mais, tudo isso está dentro desse conceito de Imagineering. E isso foi o que permitiu a Disney, o parque Disney, ser o que ele é hoje. E o Walt Disney, por mais que ele não construísse tudo mais, essa coisa, esse conceito que foi empregado dentro da Disney foi algo que se tornou referência para parques temáticos ao redor do mundo e só veio crescendo de acordo com as eras. Vários saltos temáticos ainda hoje de tecnologia são feitos graças às pesquisas que são feitas para a Disney. As pesquisas feitas para os parques temáticos, para as atrações, para os animatrônicos, para os passeios. Tudo isso acaba gerando uma evolução tecnológica que acaba abarcando não apenas a parte de parques temáticos, mas também outras áreas da humanidade. Mostrando o quanto o Walt Disney é uma pessoa relevante não apenas para a animação, mas também para essas outras partes. O Walt Disney é uma figura que, com certeza, uma coisa ninguém pode negar. Ele era um ser à frente do seu tempo. Ele tinha ideias que, para o tempo dele, seriam coisas malucas. Nunca que ninguém, na época que o Walt Disney viveu, há mais de 100 anos atrás, viria que, cara, vou criar um parque aqui, mas esse parque não é só pra crianças, esse parque vai misturar tudo. E vai ter histórias, longa-metragem animado, que vai envolver histórias para ambos os públicos, vai ter toda uma coisa cinematográfica, mas uma coisa artística também, vai ter a cara das histórias e tudo mais. Porém, a gente precisa separar aqui algumas coisinhas, por conta que aqui a gente acaba tropeçando num termo que a gente precisa explicar para discernir um pouquinho mais essa discussão acerca dessa figura histórica que é o Walt Disney, que é o termo anacronismo. O conceito de anacronismo é um conceito que ele é muito complicado para você explicar numa cartada só, porém eu vou dar um resumo do que seria o anacronismo. Imagine, por exemplo, você pega uma mulher de 1800 e você vai pegar essa mulher e vai tirar ela do seu local original. Então eu fui lá, fui numa máquina do tempo, tirei essa mulher, trouxe aqui para 2024, que é o ano que está sendo gravado esse vídeo. Essa mulher, os conceitos dentro da cabeça dessa mulher, de feminilidade, de sociedade, de família, são extremamente arcaicos para a visão atual que se vê disso, de igreja, de religião, tudo. Os conceitos dentro da cabeça dessa pessoa são muito arcaicos, porque ela não está nessa época, ela foi numa época passada, ela foi de 1800. Então, para essa pessoa, tem certos termos que são errôneos de ser atribuídos a ela, porque não fazem parte do que ela viveu. Como, por exemplo, ela é uma pessoa ignorante para tecnologia. Sim, ela vai ser uma pessoa ignorante para tecnologia por conta que ela é de um ano em que isso simplesmente não existia. Ela vai ter ideais machistas por conta que na época não existia uma comunicação tão aberta sobre o feminismo, sobre as causas sociais, sobre as causas das mulheres, sobre as causas dos negros. Então, é muito complicado você pegar essa pessoa que você pegou de 1800 e rotular ela como machista, como racista e tudo mais, por conta que essas discussões de época, essas discussões, elas só começaram a realmente ser destrinchadas depois que essa pessoa viveu. Então ela viveu, ela morreu, e só depois de muitos anos que essas discussões realmente vieram à tona para a sociedade e começou a ser debatido. Então você atribuir esses termos atuais para aquela figura é errôneo, conta que não faz parte da época que ela viveu. Isso basicamente é um anacronismo, é você usar termos de uma época em outra época em que ela não se aplica. Tá, mas por que eu tô falando disso? Por que isso relacionado ao Walt Disney? Por conta que você tem de isolar a figura do Walt Disney, você não aplique conceitos modernos a ele. O Walt Disney nasceu ali em 1901, se eu não me engano, 1901 por aí. Ele é uma pessoa, ele é um homem que nasceu em 1901 e morreu ali mais ou menos em 1900, provavelmente perto dos anos 60. O Walt Disney, com certeza, se você olhar com um olhar moderno, um olhar atual, tem várias histórias deles que são histórias que realmente não cabem para o conceito atual. São histórias que seriam vistas como machistas, são histórias que seriam vistas como antiquadas, são histórias que mostrariam culturas de forma errônea, de formas que não se mostra mais. Então, existem problemas sim na obra do Walt Disney, e é importante entender isso porque você não pode julgar com termos atuais as obras que se passaram, mas ao mesmo tempo estudar sobre as obras que se passaram e sobre o tipo de pensamento da época que chegou numa obra dessa é importante para que isso não se repita no futuro. Então você estuda a história para entender como aquilo se deu, pela visão daquela época, para então você saber o que evoluiu a partir dessa época e por que é a partir disso que a gente tem de evoluir ainda mais para que aquilo não aconteça de novo. Então, anacronismo é um conceito que é muito levado em conta dentro da parte historiográfica, dentro das áreas das histórias, por conta que você tem que isolar o contexto social, o contexto de época de um determinado assunto, de uma determinada figura histórica, de uma determinada situação,
E você não pode levar nada externo, nada posterior dentro da história para aquela situação. Você pode falar de causas e consequências, ou seja, aquele ato daquela pessoa gerou determinada consequência no futuro, porém você não pode trazer esses conceitos futuros para aquela situação, porque naquela situação aquilo não existia. Então, o Walt Disney bom, o Walt Disney ruim, ele era uma pessoa, ele tinha suas qualidades, seus defeitos, e é importante não pender para os extremos. Não pender para um capetinho da vida e não pender para o anjo puro, inato, nos dois casos. Ele era uma figura histórica, inclusive muito importante para o mercado ao qual ele participou. As pessoas hoje, elas têm muito essa coisa da dualidade, do partidarismo, né, de querer, tipo, um sim ou não, um lado A, um lado B. Isso é muito complicado porque a história não funciona assim. Você não pode ver a história pelo lado A, pelo lado B, pelo lado que venceu, pelo lado que perdeu, exclusivamente. Você tem que ver a história por um âmbito amplo, toda a situação que levou aquela história a acontecer. E falando aqui mostrando aqui um exemplo prático do Walt Disney, eu vou mostrar dois exemplos, um exemplo positivo e negativo do termo, que não são tão conhecidos assim no mainstream, tá? Exemplo positivo. Tem um curta do Walt Disney, que é o curta O Moinho, né, que foi um pequeno curta que ele foi eu não lembro se ele chegou a ser premiado com esse curta, porém você ainda consegue achar ele no YouTube e tudo mais. É só você colocar o Walt Disney, o moinho em inglês, e você vai cair nesse vídeo, que é basicamente um curta que mostra um velho moinho resistindo às fortes ventanias e chuvas que tá avassalando ele, né, ali, carregando aquele moinho. E os bichinhos que moram ali dentro, as coisas que estão ali dentro. E você vai vendo isso, vai mostrando esse moinho e como é que ele tá funcionando. Se você é um fã do Walt Disney, você provavelmente já viu esse curta. Esse curta, ele foi uma grande revolução para a tecnologia da animação de sua época. Por conta que foi a primeira vez que se mostrou em um plano tridimensional, tipo assim, um semi-tridimensional, um plano, como se eu falar, isométrico, o desenho. Então, o desenho do moinho é todo feito num plano isométrico para dar a ideia de tridimensionalidade, de você tá vendo algo 3D ali e tudo mais. E isso até então é algo inédito, é uma tecnologia que foi inédita para o cinema de animação, para o cinema de curtas, que foi algo que até então o Walt Disney proporcionou, né, dentro daquela obra. Mas eu falei que eu ia dar uma contrapartida disso. Se você olhar com olhares modernos, o primeiro Fantasia, ou Fantasia, porque tem Fantasia e Fantasia 2000. Se você olhar o primeiro Fantasia, que é aquele filme lá que aparece o Mickey e tudo mais, e tem a grande cena dos centauros, a grande cena dos Pegasus. Ele é um filme que ele tem uma trilha sonora belíssima, uma trilha sonora de orquestra ali, aquela coisa bem orquestral, assim, os movimentos bem junto com a orquestra e tudo mais. E ele viralizou bem mais recentemente, agora bem mais nos anos atuais, por conta de uma cena que, olhando com o olhar de hoje, ela é extremamente problemática, que é a cena da centauro fêmea, preta, servindo as outras centauras, que com toda aquela característica visual bem caricata do povo preto, do povo negro. Então, aqueles traços caricatos, negroides, extremamente arcaicos, que são muito mal vistos hoje em dia, né? A pele completamente 100% preta, a personagem vista como uma personagem bobinha, uma personagem feia, com os lábios extremamente canudos, aquela coisa bem típica, aquele redondo lá que era bem usado no blackface e tudo mais. Então, todas essas características fazem esse filme ter uma visão atual horrorosa. Então, tanto é que se você entrar no Disney Plus e tentar assistir o Fantasia antigo, você vai ver que essa cena foi cortada, porque posteriormente foi substituída essa cena, foi retirada essa personagem e tudo mais, devido a todo o caos que ela se cometeu a fazer, né? Todo o caos que ela foi nos vídeos e tudo mais. E é um personagem que hoje, se você olhar dentro do Disney Plus, o Fantasia, você não vai ver esse personagem. Porém, se você ver aí pelo YouTube da vida, obviamente na internet você vai achar a versão original, você vai ver esse personagem ali dentro. Que hoje é um personagem que se a gente entende hoje pelos conceitos atuais, que é um negócio que não deveria estar ali, é um negócio que não deveria ser colocado dentro de um conteúdo infantil. Porém, na época que foi produzido, não existia essa discussão, não existia esse problema. Então, teoricamente, na época, não existia problema essa cena acontecer. Hoje já é outra história. Então, hoje faz sentido a Disney Plus tirar essa cena dentro da Disney? Faz. Mas, ao mesmo tempo, você não pode julgar esse filme, como um filme racista, pela visão atual do racismo, por conta que esse conceito de racismo atual, o racismo como é visto atual, estrutural, escravidão, da forma que a gente analisa atualmente, na época já não era essa discussão tão acirrada ainda, não existia essa discussão completamente ainda.
muito andando, tá caminhando essa discussão. E eu realmente espero que no futuro as pessoas abram os olhos para ver essa questão de forma mais branda, de ver as questões de figuras históricas sem ser por um olhar tipo de defesa ou de não defesa, de apontar o dedo, mas sim como elas definitivamente são história. Muito obrigada por assistir até aqui. Se inscreve aqui embaixo se você quiser acompanhar esse canal. Com certeza eu vou fazer outros vídeos sobre esse assunto. Tem muita coisa que eu poderia falar sobre o Walt Disney, essa é só uma pauta. E também tem outros assuntos sobre a Disney, sobre outras áreas, sobre programas de animação, sobre coisas que eu faço, que eu com certeza vou colocar aqui também. Então, obrigada, deixem sua opinião aí embaixo, curiosidades e tudo mais. Eu sempre gosto de responder comentários, sempre gosto de ver o que vocês estão escrevendo. E muito obrigada por todo mundo que tá aqui. Valeu, falou.